cumprimentando a todos no nome preciosíssimo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais, vamos abordar o assunto aqui sobre a grande tribulação. Assunto este muito discutido até hoje nas igrejas, sobre a igreja passa ou não passa pela grande tribulação. E nós vemos uma queda de braço entre os homens nesse sentido. Ela passa, ela vai passar ou ela não vai passar? Para isso, nós devemos abordar o tema com bastante amor, carinho, para que isso possa vir ajudar as pessoas a ter um entendimento sem ferir o ego daqueles que acham que já sabem muito sobre o assunto. Vamos lá. A grande tribulação. O texto original vem de grande aflição, de uma grande aflição. Então, primeiro nós temos que saber quem é a igreja, qual é a igreja que vai passar ou não vai passar, porque é mencionado que a igreja dessa hora presente, após 20 séculos, não vai passar pela grande tribulação. E outros dizem, não, ela vai passar. Então nós precisamos saber o que é isso. A igreja, biblicamente falando, somos nós, sou eu e você. E nós juntos, reunidos em um cenáculo, em um lugar para louvar e adorar, formamos aqui o corpo de Jesus. A igreja ao redor do mundo, ela é o corpo do Senhor Jesus Cristo, e ele é o cabeça do corpo da igreja. Isso vem desde o primeiro século. Isso não é uma meia dúzia de igreja organizada, com um título na parede, discutindo umas contra as outras, qual delas que vai no arrebatamento, discutindo a questão de tribulação. Essa não é a igreja. A igreja, ela vem desde o primeiro século até agora. Ela é o corpo do Senhor Jesus Cristo na terra. Ela é o corpo dele, do qual ele é a cabeça. Então, nós vemos isso em Colossenses 1:24, onde Paulo diz que ele está cumprindo o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Também em Colossenses 18:19, ali diz que ele é o cabeça do corpo da igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Ela vem desde o primeiro século, ela vem até agora. Qual é o nome dela? Senhora Jesus Cristo. Ela está reunida em vários lugares na terra, porém, ela não está representada por nenhuma placa denominacional, de maneira alguma. Então, Jesus e os apóstolos, eles não marcaram eras da igreja para dizer que no tempo do fim, a igreja ia passar por uma grande tribulação. Biblicamente, ela vem de grande aflição desde o primeiro século. Perseguição do imperador César Nero, depois a Inquisição de Roma, perseguição o tempo inteiro, e hoje sofremos uma perseguição psicológica muito forte nessa hora que estamos vivendo. Mas o corpo inteiro vem de uma grande tribulação, desde o primeiro século até agora. Então a igreja, ela vem, ela não vai passar, ela já vem de grande aflição. Então qual que é a questão da igreja passar ou não passar? Não, ela não passará. E quantas vezes eu ouvi, irmão, se você não for no arrebatamento, você vai ficar para a grande tribulação. E se você quiser se salvar, você vai derramar seu próprio sangue, que não haverá salvação nesse período que a igreja já foi. Olha, irmãos, isso é complicado, porque não é bíblico. Isso não é bíblico. Não há plano A ou plano B de salvação. Não há eras de igreja. Nada está marcado que seria assim. Isso é uma má interpretação da Escritura. Uma interpretação grosseira dos textos e contextos bíblicos. Afirmar que vai ter Se vai haver essa grande tribulação, qual é a igreja? Elas estão todas divididas. Cada um com a placa, com o nome, cada um seguindo uma linha doutrinária, obedecendo uma confissão de fé, de um estatuto. Então, a questão é a seguinte, a igreja, na verdade, ela é você, ela é eu, somos nós. Agora, de onde sai a ideia
que essa igreja não vai passar pela grande tribulação e os outros dizendo que ela vai passar pela grande tribulação. Vamos então olhar aqui em Mateus, começar aqui, em Mateus capítulo 24, no versículo 21. Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de vir. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que ler os textos bíblicos e entender o tempo e a hora daquela profecia. Para quem que Jesus estava falando aqui? Para essa igreja agora do século XXI? Para essa igreja que agora existe? Não. Jesus estava dentro do judaísmo. Ele não havia sido crucificado ainda. Ele estava pregando para os judeus. Ele não estava pregando para o gentil. Ele não estava estabelecendo a igreja dentro do judaísmo. Ele estava pregando o evangelho para salvá-los da tradição do judaísmo e colocar na arca da salvação. E eles não quiseram, eles o crucificaram. Então Jesus aqui em Mateus 24, ele está narrando, fazendo uma narrativa, porque ele olha para o templo e ele diz: olha, não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derrubada. Então os discípulos vêm e fazem 3 perguntas para ele, uma só. Diz-nos essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando serão essas coisas, a tua vinda e o final do mundo? Nos fala isso. Quando serão essas coisas? Que coisas? Tudo aquilo que ele estava profetizando contra Jerusalém, que se cumpriu no ano 70, com o cerco de Jerusalém, onde o templo foi derrubado, como ele previu, os muros caíram, e eles caíram ao fio da espada, e os judeus que sobraram foram levados cativos para as nações. Se cumpriu tudo. Então ele está dizendo aqui, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de vir. Até agora, eles estavam direcionando, não é isso para um futuro, e nem para nós, eles estavam falando daquilo que viria sobre Jerusalém. Em Lucas eles perguntam: Senhor, como é que vai ser isso? Ele diz: quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegado a sua desolação. E a história narrada por Flávio Joséfos, vai lá que você vai ver que no ano 70, Jerusalém foi totalmente cercada e foi a pior chacina que já houve na terra. É um documentário de 1 hora, 2 horas, se você quiser ir no Google e ver Flávio Joséfos, o cerco de Jerusalém, você vai saber que cumpriu no pé da letra tudo que Jesus falou. Quem tiver no telhado não desça, quem tiver no campo não volte. Tomara que a vossa fuga não seja no sábado, nem no inverno. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Está falando para o judeu, está falando de Judéia, está falando de sábado, está falando... Não tem nada a ver com a igreja que está aqui agora, pelo amor de Deus. Eu vejo isso uma ignorância de interpretação, de entendimento. No texto todinho, eu queria ter tempo aqui, mas não tenho. Ele fala aqui, ai das grávidas, naquele dia de maneira não escaparão, tomara que a vossa fuga não seja no inverno, que o inverno é cheio de neve, frio, tomara que não seja no sábado, que no sábado todo mundo guardava o sábado, não podia nem varrer uma casa. Quem estiver na Judéia, fuja então para o monte. Se estiver dentro da cidade, meu Deus. Quem estiver no campo, de ir para a cidade, fuja para os montes. Porque uma grande aflição virá sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que rejeita aqueles que a ti lhe foram enviados. Quantas vezes eu quis te agasalhar como uma galinha agasalha os pintainhos e tu não quiseste. Dias de vingança são estes, e será cobrado o sangue de Abel até o de Zacarias, que vocês matarem entre o altar e o templo. Quando vi Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. E haverá uma tribulação como nunca houve. Isso foi para Israel. E eles pegam aí e se aplicam para o país, que é para Israel, que agora existe agora. Israel que renasceu aí no ano de 48. Meu Deus, profecias cumpridas. Eles estão querendo fazer isso para o futuro ainda.
aplicando erroneamente, não interpretando o texto, passando uma patrola por cima de tudo. Outra parte está em Apocalipse, no capítulo 7, onde é interpretado que ali é as pessoas que não foram na grande tribulação, que não foram no arrebatamento, que ficaram para a grande tribulação. No capítulo 7, João é mostrado para João aquela multidão, que ele não sabia de onde que vinha, e perguntava para João: tu sabes quem é esse povo aí, João? Ele disse: não, Senhor, tu sabes. No versículo 9: depois dessas coisas olhei e vi uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram de grande aflição e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos, aplicar isso aqui, esse texto que eu li, para quem não foi no arrebatamento e ficou para a grande tribulação, que tiveram que dar as suas vidas para se salvarem. Olha que asneira. É uma asneira uma coisa dessa. Deus não tem plano B para salvar. Ou você creu e foi salvo ou não. Aqui está mostrando essa multidão de povo, de língua, e tribos e nações que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa igreja que vem desde o primeiro século, atravessou séculos e chegou até a mim e até você. Essa igreja branqueia suas vestes, que é a justiça dos santos, que é o Espírito Santo vivendo em nós, diante do Cordeiro, salvos, limpos, sem culpa, sem nada. Aqueles que venceram, os vencedores, que venceram o mundo pela fé. E se aplica isso para quem ficou para a grande tribulação, dizendo que isso aqui são os que não foram no arrebatamento. Irmãos, isso é um absurdo, isso tem que ser revisto. Igrejas têm que rasgar o estatuto da profissão de fé, da confissão de fé, e analisar isso. Isso não pode, o povo repetindo isso, enganados com isso. Não haverá essa grande tribulação para a igreja, sempre houve, desde o primeiro século até agora. E eu vou dizer uma coisa para vocês: qual que é o motivo, então? Qual que é o motivo de você querer ir no arrebatamento para não passar pela grande tribulação? É o medo de passar pela grande tribulação. Mas os nossos irmãos foram mortos pela Inquisição de Roma. E os nossos irmãos que foram mortos pela perseguição de César Nero no passado. Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Jesus orando, ele diz assim: dê-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu. Porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Se a questão de ser privilegiado e arrebatado para o céu para não passar pela grande tribulação, Jesus está dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está pedindo para tirar o povo, livrar o povo, arrebatar o povo, para não passar por nenhuma aflição. Pelo contrário, ele foi o primeiro da fila. E se você quiser seguir ele, toma a sua cruz e segue também pela via dolorosa. Essa é a grande verdade. Nosso lugar não é aqui, nosso descanso não é aqui. Estamos de passagem, que viemos aqui para testemunhar dele e voltar para trás com ele. Que Deus vos abençoe. E eu afirmo, não haverá essa grande tribulação específica para a igreja A ou B, vai passar ou não vai. Tudo isso é bobagem, uma queda de braço inútil. A igreja vem de uma grande aflição, mas ela é vitoriosa porque ela lava, limpa suas vestes no sangue preciosíssimo de Jesus. Amém.